Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica e não clássica. Episódio de hoje, a prosa de Natalia Timmerman. Existe uma literatura feminina só se a gente partir do princípio de que o default da literatura é ela ser masculina. Mas a literatura pode e deve ser muitas coisas e muitas formas de expressão. Foi sim durante um longo tempo algo muito masculino, um departamento feito quase exclusivamente de homens, que em suas ficções moldavam, entre outras vozes, também as femininas. Homens que escreviam e eram avaliados por outros homens, e que não lidavam bem com o fato de existirem autoras, que as diminuíam ou ignoravam. Homens que, diante de um casal de escritores, enxergavam mais o marido que a esposa. A gente ter autoras mulheres encarregando-se de criar suas próprias ficções e vozes em larga escala, a gente ter mulheres sendo vistas e reconhecidas e fazendo ainda crítica, isso é algo recente num país extremamente machista, com tanta disparidade e tão pouco ligado à escrita. Só que essa literatura produzida por mulheres não é necessariamente mais verdadeira ou competente, a meu ver, no modo como inventa personagens mulheres do que a produzida por homens. Assim como uma autora pode produzir personagens homens mais consistentes e interessantes que um autor do sexo masculino. Acho que o contorno final desse ou daquele personagem não depende tanto do gênero de quem está escrevendo, mas da qualidade de construção e organização do material. No fim das contas, nada impede que o livro de uma mulher seja muito masculino, ou se associe ao que convencionamos chamar de olhar masculino, assim como o de um homem seja bastante feminino, de novo, segundo um determinado padrão. Ficção é isso, capacidade de invenção, de se colocar sob uma outra pele. Mas o fato de cada vez mais mulheres poderem produzir ficção variada, como os homens sempre puderam produzir, e o fato delas produzirem ficção, onde aparecem naturalmente em destaque olhares de mulheres sobre o mundo à sua volta, isso acrescenta assim ângulos novos à literatura, amplia o espectro de experiências e é bem mais condizente com a nossa variedade social. Permite traduzir a realidade de uma forma muito mais democrática e rica. E isso vale não só para as mulheres, mas também para outros largos segmentos que antes eram excluídos ou silenciados e passaram a ter espaço. O paternalismo dos compadres machos, brancos, héteros, tem deixado de dominar a nossa produção literária e sua recepção. Algumas precursoras desafiaram o cartel masculino, Raquel de Queiroz, Carolina Maria de Jesus, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Lúcia Miguel Pereira. Não deve ter sido fácil e a crítica está por avaliar de que forma o sexismo definiu como contamos nossa história literária. Um exemplo, a meu ver, um romance como As Meninas, de Lígia, ainda merece o devido reconhecimento entre os clássicos da ficção brasileira. Talvez tenha sido vítima do rótulo literatura feminina, impedindo de ser lido como a grande obra que é. Mas isso tem mudado no Brasil e em outros lugares. O sucesso mundial de público e crítica da italiana Elena Ferrante, nas primeiras décadas do século XXI, talvez seja um sinal dessa abertura. É nessa esteira que dá para situar o romance de Natalia Timmerman, Copo Vazio, que saiu em 2021. Antes, a Natalia já tinha publicado outra ficção, o livro de contos Rachaduras. Copo Vazio, a meu ver, não é literatura feminina, nem abertamente feminista. Vou voltar a falar disso. É ótima literatura. Traz a história de Mirella, uma arquiteta bem-sucedida de 32 anos que sofre ghosting de Pedro, o homem por quem tinha se apaixonado e com quem estava se relacionando havia poucos meses. Pedro um dia desaparece. O romance é a história desse abandono, de como lidar com o abandono, de como dar sentido ao abandono. A narrativa da Natalia faz a gente mergulhar nessa experiência de uma forma ao mesmo tempo dolorosa e leve. Dolorosa porque sentimos bem o pesadelo que é passar por esse tipo de abandono, que já vem anunciado logo no primeiro capítulo. E leve porque narra essa experiência com fluidez, de um jeito que, na minha visão, pouca gente consegue hoje em língua portuguesa. O livro trabalha ainda com uma organização original dos capítulos. Em vez de numerá-los, Natalia vai alternando 2 títulos básicos. Com poucas exceções, cada breve capítulo se chama ou Hoje ou Antes. No antes, vemos como Mirella conheceu Pedro e se envolveram, enquanto no hoje, vemos como Mirella vai lidando com o desaparecimento dele.
Os capítulos, como eu disse, vão se alternando, e assim a gente pode sentir os extremos vividos por Mirella, da felicidade à dor profunda. Tem um outro detalhe que colabora para essa alternância funcionar. Nos capítulos com o título Antes, a Natália usa a terceira pessoa no tempo passado. E nos com o título Hoje, usa a terceira pessoa no tempo presente. Efeito que ajuda a realçar o contraste entre esses dois momentos de Mirella. O passado eternizado na memória como um doce idílio e o sofrimento atual misturado à saudade sem fim. Vejam um exemplo de um capítulo com o título Antes, que fala do primeiro encontro de Mirella e Pedro depois de se conhecerem num aplicativo de relacionamento. Um beijo desencaixado, picotado, sem maciez nenhuma, estranho, pequeno para a boca dela, Mirella sentiu, mas gostou tanto daquele beijo ruim que era como se ele fosse bom. Seus corpos mais próximos, a alegria leve do álcool, mais cerveja, mais beijos, sempre desajustados, mas não tinha importância. Mirella o poderia amar profundamente mesmo assim. O terceiro bar estava fechando, era quarta-feira, não sei se deveria te fazer este convite, mas vamos para a minha casa, porque lá tem cerveja boa e podemos fazer alguma coisa para você comer, Pedro. Um pouco mais à frente, num outro capítulo também do Antes, acompanhamos Mirella ainda com Pedro. Os dois andam por uma rua perto da sua casa e a gente lê este parágrafo entre parênteses. Mirella não tinha como saber que depois, sempre que descesse aquela rua, sempre que pisasse aquela mesma calçada, buscaria aquele momento, procuraria no chão, no ar, vestígios de Pedro, vestígios de estarem juntos, ou em si mesma, de quem ela era com ele. São breves exemplos de como é a narrativa que fala desse passado intenso com Pedro. Agora um trecho de um dos muitos capítulos intitulados Hoje, onde Natália emprega o tempo presente. Percorre o caminho reverso na busca de entender a ausência, o dia anterior, os dias todos e nada, se vê perdida na trilha de pensamento já formada, labiríntica, que oferece como única saída um choro convulso. Não há uma hora sequer em que não pense em Pedro. Sua ausência o amplifica, dilatação inflamada que bate, bate, bate. Agora uma outra passagem, mais adiante, onde a gente lê. Espera abrir o farol da Goiás com Angélica, vira à esquerda e a música acaba. Se olha no espelho retrovisor, agora toca Rolling Stones, esta sim, ajeita o cabelo de novo. Se olha em todos os ângulos possíveis no pequeno quadrado que reflete seu olhar triste. Esta diz respeito a eles. Escutavam um CD todinho. Mirella ainda tem um CD player na sala de casa. Será um sinal? Vira na Sergipe, desce a Itambé. A boca seca mais, quase atropela um aluno do Mackenzie que atravessa fora da faixa. Foi aqui, nesta esquina, Itambé com a Avenida Higienópolis, que se viram pela última vez. Vira na Major Sertório, encontra uma vaga de Zona Azul na esquina com a Doutor Villanova. Repararam nos usos poéticos, nas intromissões da voz de Mirella na narrativa em terceira pessoa que transformam a narrativa sobre Mirella em narrativa da Mirella? Nas referências super concretas a músicas e ruas de um bairro de São Paulo? É um pouco a síntese do estilo da Natália, muito fluida, sem deixar de incluir pinceladas inesperadas, e trabalhando com referências em um linguajar muito palpáveis. Ouçam estes 3 trechos dela numa sessão de terapia, numa passagem que é um grande monólogo, porque a gente não ouve a voz da ou do analista. Primeiro trecho. Lá vou eu de novo, o Pedro, ai o Pedro, eu estou me repetindo, eu sei. Eu mesma já não aguento mais pensar no Pedro, falar do Pedro, sonhar com Pedro. Achei que talvez, deitando aqui, em vez de olhar para você, eu conseguisse falar de outra coisa, mas pelo jeito não. Até piora. Até a vergonha de só conseguir falar dele continua. Saco. Se eu já estou cansado, imagina você. Desculpa, deve ser muito chato ouvir a mesma ladainha toda semana. Eu nunca me senti assim, nem depois de terminar histórias longas, bem mais importantes. Bom, que deveriam ser bem mais importantes. Segundo trecho. A lógica do abandono, existe isso? Pedro me largou, é igual a eu sou uma merda. O olhar dele, não, nem isso ele me deu. O sumiço dele dizendo que eu não valho nada gruda na minha pele. O que sobra de Pedro passa a ser, além da dor, eu me sentir uma merda, eu agir como se fosse. E isso é o que sobra dele para mim. E terceiro trecho. Eu fico fazendo essas trapalhadas, sabe? Saio com um sem gostar, transo com outro qualquer, me sinto uma merda no dia seguinte, invadida, exposta, tenho feito cada coisa. Que horas são? Hoje acho que não vai dar tempo de contar, mas sei lá, talvez fosse melhor, sei lá, mas enfim. Será que o fato de eu não conseguir me aproximar de ninguém de verdade é um jeito de me aproximar do Pedro, sendo um pouco como ele é?
Até isso. Eu no fundo não me conformo, como faço tudo para salvar ele da imagem que ele próprio constrói dele mesmo. Enfim, acho que o grande legado do Pedro na minha vida, no fim das contas, foi me dar de presente a certeza de que qualquer pessoa pode ir embora a qualquer momento. Essa é a escrita envolvente da Natália, que pode preencher um capítulo inteiro com uma conversa de WhatsApp. É fácil de ler e só pode parecer fácil e transmitir a sensação de ser real porque é bem construída. A prosa de Copo Vazio consegue, com tudo isso, dar uma substância única ao personagem de Mirella, sem recorrer a juízos ou explicações fáceis, sem ser uma prosa sentimental ou especulativa demais. O livro ainda é enriquecido pela narração de algumas hipóteses do que teria sido essa relação que não foi, e também por 2 capítulos, o primeiro e o último, que trazem o título Depois. É um depois que fala do reencontro anticlimático com Pedro num supermercado, passados muitos anos, e que reserva uma surpresa e uma dúvida para quem lê, que eu não vou estragar aqui. Mas ouçam, por exemplo, o que diz esta passagem. As coisas seguirão assim naquele futuro, ainda que se sonhe repetidamente, se invente memórias, invernize o que se espera de momentos especiais, eles desdenharão dos clamores ao destino, e, se decidirem acontecer, serão banais, murchos, imperceptíveis. Esses 2 capítulos, os capítulos que apontam para um futuro distante, emoldurando toda a narrativa, falam de interrupção e não cumprimento, resumem para mim o teor geral do livro. De um lado, a realidade das relações concretas e duradouras, com suas banalidades e frustrações, o tipo de relação que Mirella vai acabar construindo no livro com um cara chamado Rui. E do outro, o sonho das relações intensas e breves, que poderiam ter sido, mas infelizmente, ou felizmente, não foram. Este outro trecho fala um pouco disso, ouçam. Talvez Pedro seja um lugar seguro, até dele mesmo, uma chave para entrar no terreno do que sempre e nunca será. Um aceno direto de um instante ao tempo que não transcorreu, acessível em lembrança nos finais de tarde da vida toda. Esse sempre que nunca será, esse tempo que não transcorreu, é o que Mirella lamenta, mas que lhe serve também de alimento. A dor do abandono e a desilusão talvez tenham, paradoxalmente, relação com o prazer de Mirella em cultivar a ilusão de um conto de fadas. Qualquer que seja a interpretação do livro, e algumas são possíveis, para mim fica claro que Copo Vazio não busca apoio explícito nas discussões feministas mais recentes. Ou seja, apesar de Mirella chamar Pedro de desrespeitoso, covarde, babaca e filho da puta, o livro não chega a discutir a ideia de que o comportamento desse homem pode ter relação direta com o sexismo da nossa realidade. Um ambiente onde os homens se sentem à vontade para exercer diferentes tipos de violência, da física à psicológica, sabendo que não serão responsabilizados. Acho que algo parecido vale para Olga, de Dias de Abandono, de Elena Ferrante. Como na narrativa da escritora italiana, porém, a ausência de engajamento em Copo Vazio não enfraquece o romance, pelo contrário, dá mais força a ele. Se Mirella for vista como a própria imagem do copo vazio, da mulher que idealiza a figura de um homem e precisa ser preenchida por ele para se validar, e ainda se culpa pelo fracasso, entre aspas, da relação, isso faria desse romance uma literatura feminista a contrapelo. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir, e até a próxima.